Você sabe o que é crime de stalking? E como essa nova lei criminaliza a conduta de perseguição? Por essa nova lei de stalking, a nossa convidada de hoje muito especial, direto de Florianópolis, conhecida e reconhecida nacionalmente já, doutora Tárcia Quilião. Muito bem-vinda pela primeira vez aqui no Condomínio, Tárcia. Oi, tudo bem, Miriam? Um prazer estar aqui no painel de vocês da Condomeeting, podendo tratar sobre temas relevantes. Eu acompanho bastante o canal de vocês, é um canal de conteúdo de relevância e gostaria muito de agradecer e estender os meus agradecimentos a todos os organizadores desse painel. Muito obrigada. Na verdade, é uma responsabilidade. Eu tenho falado assim com mulheres assim que se destacam no mercado condominial. Então, ter a Tárcia aqui com a gente. A Tárcia também é colunista, né, da revista do Condomínio. Já está sendo entregue pelo Brasil. Aí tem gente pedindo para a gente enviar também para outros lugares. Então, pode pedir que a gente envie a revista, porque ainda que a gente gosta da questão do impresso, né, Tárcia? Claro. Certo, vamos falar desse assunto aí também tão falado hoje em dia, que é essa lei de stalking, nesse universo todo de internet, de exposição. Pelo princípio, explica um pouquinho sobre, introduz o que seria o stalking. Então, Miriam, o stalking, ele foi uma lei, ele deriva da palavra to stalk, do verbo to stalk no inglês, que significa perseguir. Até então, nós não tínhamos na nossa legislação brasileira o crime de perseguição. Nós tínhamos uma importunação que era catalogado no crime na lei de contravenções penal, era meramente uma contravenção penal. Esse ano, publicado no Diário Oficial da União, em 1º de abril de 2021, nós tivemos a Lei 14.132/21. E ela incluiu no Código Penal, ela catalogou como crime o crime de perseguição. Então, ela inseriu o artigo 147-A no Código Penal. E esse catálogo, esse capítulo desses crimes, tratam-se dos crimes contra a liberdade individual, inclusive a condição análoga de escravo, o crime de prostituição, enfim, tem uma série de situações que englobam ali esse capítulo. E entrou agora o crime de perseguição, né? E ele deriva dessa nomenclatura americana que é o stalking, comumente chamado como crime de stalking. Ele tem algumas peculiaridades que a gente precisa destacar, entre elas, né? Porque a gente precisa entrar no núcleo da lei, né? Como eu sou uma legalista, a gente precisa analisar o corpo da lei. E o artigo, ele é muito claro, né? Ele diz que perseguir reiteradamente, e isso é importante ficar muito claro, essa questão da reiterada, porque não é uma perseguição única, é uma perseguição reiterada, né, que ameaça a integridade daquela pessoa e perturba o sossego daquela pessoa. Então, a perseguição, além de reiterada, ela precisa configurar uma perturbação do sossego daquela pessoa que está sendo perseguida, né? E uma grande vitória da nossa lei é que ela também tipifica o crime de stalking virtual, que isso é muito comum, né? Então, a lei foi muito positiva no sentido de acompanhar a modernidade, né? Nós sabemos aí, estamos nos valendo aqui da internet, né? Trabalhamos com a internet, a gente sabe o alcance que essa ferramenta, ela tem nas nossas vidas. Porém, ela pode ser usada para o mal, né? Então, quando a gente tem uma exposição enorme da nossa vida privada, nós caímos, né, no risco de nos tornarmos alvo de uma pessoa que pratica o stalking, porque essa pessoa, ela tem um comportamento diferente de eu olhar as tuas redes sociais, Miriam. Eu crio uma obsessão por você. Então, eu começo a te perseguir, eu começo a verificar aonde você está, aonde você almoça, onde você janta, qual escola que você estuda, qual o teu ambiente de trabalho, e começo a te perseguir. Então, eu começo a desenvolver um comportamento obsessivo, né? Isso precisa estar configurado no crime de stalking, tá? Então, a perseguição reiterada por meio físico ou cibernético, né? Então, eu posso te perseguir fisicamente atrás de ti, mas também
por meio virtual. Isso é muito importante porque acompanhou a nossa era aí de internet. E perturbando, né? É preciso caracterizar a perturbação do sossego daquela pessoa que está sendo perseguida. É um crime que tem como característica a forma habitual, né? Ele não admite a forma tentada, ele é um crime reiterado, né? Então ele precisa, uma conduta isolada somente não configura o crime de stalking. Para configurar o crime de stalking, eu preciso ter uma conduta pertinente daquilo ali que tem acontecido. E como que funciona em relação, como está sendo isso agora para os condomínios? Né? A gente está falando muito para os síndicos aqui, tanto nessa área condominial, também para os advogados. É impressionante, assim, quando da promulgação dessa lei, como ela se encaixou muito bem na questão dos condomínios, né? E nós sabemos que existe essa perseguição, ela existe em vários níveis dentro de um condomínio, né, Miriam? O síndico pode praticar atos de perseguição contra os condôminos podem praticar ato de perseguição contra o síndico, você, como condômina, pode estar sendo perseguido por terceiro, né? E também tem aquela perseguição contra os próprios colaboradores do condomínio. Então, você percebe que nós temos 4, 5 cenários aí que se enquadram muito bem dentro dos condomínios e que não é nada de novo, né? Nós sabemos muito bem aí o quanto tem síndicos que têm sido, sim, perseguidos, e aí nós precisamos fazer um parêntese com relação a isso, porque a perseguição, como a gente falou, ela é reiterada. Então, como que eu vou caracterizar uma simples reclamação como perseguição? Uma simples reclamação não é stalking. Mas a Miriam é minha síndica do meu condomínio, então eu mandei um e-mail para ela sexta-feira de noite para ela resolver uma situação. Obviamente, não, vai me responder isso só na segunda-feira, enfim. No sábado eu mando outro, sábado de tarde eu mando outro, sábado de noite eu bato na tua porta, domingo eu te ligo, domingo de tarde eu te interfono, domingo à noite eu te persigo dentro do condomínio, ver se eu vou te encontrar na garagem. Então isso começa a configurar uma coisa já que vai fazendo a curva, né? Já está saindo daquela curva da normalidade. De uma mesma forma, os síndicos também precisam ter ciência de que eles precisam reportar algumas situações aos condôminos, né? Então, eu solicitei uma situação, muito embora você não vá resolver a minha situação naquele momento, é importante, né, é de bom tom, é elegante, você retornar dizendo, olha, Tárcia, eu já estou providenciando isso, né, te peço a gentileza de aguardar os próximos encaminhamentos, mas dá um retorno para evitar justamente que possa começar a acontecer isso, né? Com relação aos colaboradores, nem se fala, você precisa ter respeito e cordialidade com os funcionários do condomínio, né? Porque eles são parte do patrimônio do condomínio e merecem respeito, assim como o síndico merece respeito, como os condôminos, o conselho, enfim, a administração do condomínio, no geral. E nos casos muito complexos, que são, por exemplo, eu, Tárcia, como condômina, tenho sido perseguida por um terceiro. E isso é uma coisa muito delicada. Eu não sei se eu já relatei para você, mas eu sou uma das justiceiras do Brasil Me Too, que é um programa, né, um movimento brasileiro que a gente tem de proteção contra a violência da mulher, né? Então, a violência da mulher tem atingido índices super elevados, né? Cada vez mais a gente percebe aí, se depara com situações estapafúrdias, grotescas com relação à violência da mulher. E aí o que acontece, né? É uma situação bastante delicada que o síndico precisa se atentar também. Eu, como condômina, tenho sido perseguida por um ex-marido, ou um ex-namorado, ou alguém que eu me relacionei amorosamente, enfim. O que eu tenho que fazer como condômino? Eu preciso informar a administração do condomínio através da portaria, enfim, um ofício para o síndico, relatando que tenho sido vítima de perseguição, né, com relação de um término de um relacionamento. A partir daí, o síndico precisa ter algumas cautelas. Primeiro momento, avisar a portaria de que determinada pessoa não pode adentrar no condomínio. Porque, às vezes, o que acontece, né, Miriam? Você tem um relacionamento de muitos anos, e a portaria já está acostumada com aquela pessoa frequentando o teu condomínio, o teu apartamento. E aí a pessoa não sabe, o porteiro não sabe que vocês terminaram o relacionamento. Enfim, é importante que você
comunique à administração do condomínio que determinada pessoa não tem mais autorização de adentrar no condomínio para lhe visitar, enfim. Então, é importante o síndico ter essas cautelas, né, se acautelar disso, porque eu sou pena de, inclusive, de evitar que uma catástrofe aconteça dentro do condomínio, né? Daqui a pouco a portaria liberou a entrada de quem não era para liberar, o cara entrou armado, matou a mulher, enfim, essas situações que a gente sabe, imagina que seja só em cinema, mas infelizmente tem acontecido muito no nosso meio que a gente vive aí, independente de classe social, né? Eu sempre relato isso é um crime que não é de classe social, isso é crime entre pessoas, né? Não tem como mensurar que isso acontece com pessoas mais simples ou de classe alta, não. Todas as pessoas, todas as mulheres estão sujeitas a esse tipo de sofrer esse tipo de conduta, né? Comunicação, mais uma vez, como um ponto forte em relação a tudo isso, né, para colaborar nessas questões, principalmente que você falou sobre segurança, né, isso é bem importante. Tá, mas por falar um pouco de comunicação também, o síndico nesse papel fundamental, de estar ali no meio, né, de quem sabe um talking, qual que é a sua orientação, dica em relação à comunicação, como lidar nesses casos? Olha, Miriam, eu sou uma defensora de um programa de compliance, né? Como já prego isso, tenho feito muitas implantações de compliance em condomínios, e um dos pilares do compliance é a comunicação e treinamento. Você precisa ter uma comunicação clara e uma comunicação efetiva. Então, para o síndico evitar esse tipo de perseguição, tanto dos condôminos, enfim, é importante que se comunique, né? Que se tenha clareza, que se preste as contas, porque por vezes o condômino está lá cobrando 20 vezes determinada esclarecimento com relação à prestação de contas, e o síndico depois vem procurar o escritório dizendo, olha, estamos sendo perseguidos. Não, mas só um pouquinho, você em algum momento, você esclareceu esses fatos para essa pessoa? Essa perseguição, ela é injustificada ou essa perseguição realmente você já esclareceu tudo e essa pessoa não está se dando por satisfeita? E aí o que eu sempre digo que além da comunicação é muito importante a gente chamar essa pessoa, né? Então eu como síndica, se estivesse passando por uma situação delicada nesse sentido, eu chamaria essa pessoa, esse condômino para conversar, porque a gente sabe muito bem que as redes, né, a internet, enfim, o WhatsApp, todas essas ferramentas de comunicação, as pessoas falam o que querem. Elas despejam o que elas querem, elas ofendem quem elas querem, elas alegam ou sugestionam situações que elas querem atrás do telefone ali escrevendo. Quando a coisa se torna, vamos conversar, eu e você, Miriam, frente a frente, a situação muda de viés, né? E a dica que eu dou, além da dica de chamar essa pessoa para esclarecimentos, chamar essa pessoa para conversar, nunca converse sozinho. Isso a gente faz no pilar de comunicações, tanto de comunicação e treinamento, mas de investigações internas, que é um dos pilares do compliance, nunca se faça entrevistas sozinho. Né? Então, a Miriam síndica vai chamar a Tárcia condômina para conversar, as duas sozinhas na sala. Não faça isso. Vá se valer do teu conselho, chama o teu conselho para estar junto, né? Inclusive, solicita autorização para gravar essa entrevista, essa conversa, né? Porque eu acho que tudo, quanto mais transparência tiver, quanto mais clareza tiver, mais você consegue resolver essas questões que, por muitas vezes, Miriam, a gente percebe que é pura falta de comunicação. É bem comum isso. Tá, isso aí também, quando você comentou da violência contra a mulher, existe violência doméstica, violência contra idoso, contra a criança. No caso da lei do stalking, há alguma diferença em relação a esse caso de pessoas assim, mais vulneráveis? Sim, a lei foi muito feliz quando ela redigiu, né, o parágrafo 1º, que ela diz que a pena será aumentada nos crimes cometidos contra crianças, né, contra idosos e mulheres. E por que, né, essa proteção maior? Porque a gente sabe aí que 80% dos crimes de perseguição são cometidos contra mulheres, né? As mulheres têm uma tendência, né, a serem mais perseguidas, né? Muito embora eu tenha um relato muito interessante, porque eu faço muita pesquisa com relação às tendências fora do nosso país, e em Portugal, os homens que são os mais perseguidos, por incrível que pareça, né? A perseguição
contra homens é muito grande. Mas, enfim, na nossa realidade aqui do nosso Brasil, as mulheres são mais perseguidas, né? Então, a lei foi muito favorável com relação ao aumento da pena nos crimes cometidos contra crianças, idosos e mulheres. E aí, Miriam, eu gostaria até de dar uma dica, que eu gosto muito de dar dica quando eu faço as minhas entrevistas, para a mulherada aí que nos assiste, né? Ou para as mães de meninas adolescentes, né? Que eu acho isso muito importante, são alguns detalhes que às vezes a gente acaba pecando. A questão das redes sociais, ela é extremamente benéfica, como a gente conversou, a Cyberera, ela é muito inclusiva, ela te traz oportunidades enormes, por exemplo, você que talvez nunca vá viajar para fora do país, você tem condições de conhecer a cultura do outro país somente pela internet. Um exemplo é a gente pode fazer uma visita virtual no Louvre sem nunca ter pisado em Paris. Então, isso é muito inclusivo, isso é muito positivo da nossa cyberera. A questão é quando isso é utilizado para o mal, né? E a gente sabe que isso é muito utilizado para o mal. Então, a dica que eu faço sempre, assistam aquela minissérie do Netflix chamada You. Ela relata como que é feito o comportamento de um menino que faz stalking com uma outra adolescente. E aí a gente percebe o quanto a gente peca no que tange as redes sociais. A gente coloca onde a gente está indo almoçar, a gente coloca onde a gente está indo jantar, onde nós moramos, fotos da nossa vida privativa, fotos com os nossos filhos, onde os nossos filhos estudam, tudo isso a gente vai colocando. E a dica que eu coloco aí, que eu dou para as mulheres que me procuram, sempre que eu procuro auxiliar, dê um delay na internet. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, a Tárcia hoje foi almoçar em determinado restaurante. Ok, tirei uma foto e tudo, porém eu só vou publicar amanhã. Então, eu não estou dando em tempo real a minha localização. Eu não estou dando em tempo real aonde eu estou. E isso é muito benéfico porque ele dá um delay. Então, se a pessoa for naquele restaurante atrás de mim, eu não estou lá, eu estava lá ontem, porém eu publiquei hoje. Então, isso é uma dica de ouro que eu dou. As mães de adolescentes e de crianças também monitorem, é importante monitorar a internet, porque, por vezes, esses stalkings são geralmente pessoas muito próximas, tá? A gente imagina que seja alguém do além. Não, por vezes são pessoas próximas da gente, que estão nos observando nos cafés, no almoço. Recentemente, domingo, nós tivemos aqui um sequestro relâmpago, que o rapaz simplesmente monitorava a menina pela internet. Ele sabia que ela estava no supermercado tal, determinada hora, ele sabia o carro dela, porque ela fazia vídeos dentro do carro, saindo do carro, ele tinha até a placa do carro dela só pela internet. Então, isso é um cuidado que nós precisamos ter, né? Eu sempre digo assim, nós precisamos fazer de tudo para não chegar num embate, né? Porque necessariamente, por mais que empoderamento feminino a gente trate de que nós somos iguais aos homens, fisicamente nós somos mais frágeis, né? Eventualmente um homem nos abordar, nós estaremos mais propensas a sofrer uma lesão do que um homem, né? Então, no geral, né? Claro, eu já não estou dizendo que é a regra, mas no geral nós somos mais vulneráveis. Então, nós precisamos nos resguardar. Nós precisamos criar mecanismos e ferramentas para evitar que isso aconteça, né? Então, através do nosso comportamento na internet, através das nossas publicações, a gente vai enganando o outro, entende? Então, eu não estou hoje almoçando, por exemplo, estarei em Balneário Camboriú amanhã, mas eu só vou publicar no sábado, então vão achar que eu estou em Balneário Camboriú amanhã, mas eu estou no sábado, entende? Então, isso é muito válido, viu, Miriam? Até porque, muitas vezes, algumas vezes, se relaciona a exposição ao trabalho também. Então, dá um delay, né? Mas muitas vezes se torna como necessário essa exposição em alguns momentos, né? Tá, isso aqui, a nossa ideia, assim, foi fantástica na relação de trazer isso como uma cautela, né? A gente está procurando trabalhar sempre com antecedência, até para não ter problemas, ainda mais quando envolve vidas, envolve segurança, envolve qualidade de emoção também, né? A tua bem maior, né? A tua integridade física, que eu digo, né? Exatamente, principalmente isso. E assim, ó, você comentou ali sobre o compliance, gostaria de ver também se a gente pode fazer uma entrevista só para falar também sobre esse 10º pilar,
Está convidada aí para a gente dar sequência para tratar desse assunto, tá? Eu gostaria de te agradecer por trazer um conteúdo tão rico. A gente admira muito o seu trabalho. Tem vídeos aqui no teu Instagram também. Eu vi tem no IGTV, um trabalho muito bacana, bem moderno, inclusive, também, né? Trazendo essa modernidade aí do mercado condominial. E quando vier para Balneário também esteja com a gente. Muito obrigada, Tarso. Obrigada, Miriam. Um abraço para todos vocês. E fico sempre à disposição. Quem que tiver alguma dúvida, pode me mandar um direct, procurar lá no meu Instagram, InfoSíndicobr, manda um direct, eu sempre respondo os directs que recebo e fico à disposição de todas vocês. Muito obrigada. Vocês não esqueçam de deixar aquele like, deixe comentário também, positivo ou negativo, isso é muito importante para a gente construir conteúdos de grande valor para vocês e se inscrevam no canal do Ponte TV. Muito obrigada.